Um homem muda a senha do Wi-Fi e a vizinha liga para a polícia, mas quando os policiais chegam, eles descobrem algo muito mais perturbador. Darius Coleman não era o tipo de homem que gostava de atenção desnecessária. Ele trabalhava de casa, mantinha o quintal arrumado e só falava com os vizinhos quando precisava. Na maioria das vezes, as pessoas o deixavam em paz, e era exatamente assim que ele gostava. Até que uma decisão simples colocou sua vida sob um microscópio. Tudo começou numa tarde de quinta-feira em Crestwood, Missouri. Darius tinha acabado de terminar uma longa manhã de trabalho e decidiu fazer uma pausa verificando a velocidade da internet. Ultimamente, o Wi-Fi dele estava estranho, mais lento que o normal, travando nas chamadas de vídeo com atraso quando ele ouvia a música. No começo, ele pensou que fosse só o provedor sendo ruim, mas algo não parecia certo. Então ele resolveu investigar melhor. Abrindo as configurações do roteador no celular, percebeu que havia um aparelho conectado à rede que ele não reconhecia. O nome não era só números e letras aleatórias. Parecia que alguém tinha colocado aquele nome de propósito. Crestwood E01. Aquilo foi estranho. Darius morava sozinho. Não tinha vários dispositivos conectados além do celular, notebook e TV. Também não era do tipo que emprestava a senha para ninguém. Então, quem estava usando a internet dele? Irritado, decidiu desconectar todos os aparelhos desconhecidos da rede e trocou a senha. Saiu para fora de casa para pegar um sinal melhor, encostando-se na parede enquanto digitava as novas credenciais. E foi aí que Melanie Foster o viu. Da janela da cozinha, ela viu Darius parado na entrada de casa, olhando para o celular, os dedos mexendo rápido na tela. Para ela, aquilo parecia suspeito. Ela nunca tinha confiado nele, não por um motivo real, mas porque ele nunca parecia querer fazer parte da vizinhança. Ele não ia nas festas da rua, mal falava com alguém e agora estava ali, parado do lado de fora, mexendo no celular. A mente dela foi direto para a pior hipótese. Ele estava hackeando. Ela não sabia o que ou porquê, mas sentia aquilo no fundo do peito. Algo não estava certo. Antes que pudesse desistir da ideia, pegou o telefone e ligou para a emergência. Olá, eu preciso denunciar algo suspeito? Meu vizinho, ele tá lá fora fazendo alguma coisa no celular. Eu não sei o que é, mas parece estranho. Você pode mandar alguém verificar? O atendente fez algumas perguntas, mas Melanie não tinha respostas concretas. Ela só repetia a mesma coisa. Ele tá aprontando alguma coisa. Eu sei disso. A polícia já estava a caminho. E Darius? Ele nem fazia ideia de que a tarde tranquila dele estava prestes a virar uma investigação completa. Mas o que nenhum deles sabia era que o perigo de verdade não tinha nada a ver com Darius. Darius tinha acabado de terminar de trocar a senha do Wi-Fi quando ouviu as sirenes. No começo mal prestou atenção. Talvez estivessem indo para outro lugar. Mas então viu a viatura desacelerar e parar bem em frente à casa dele. 2 policiais saíram. Um deles era um homem alto, de ombros largos e feições marcantes. Detetive Louis Navarro. Sua parceira, a policial Brielle Carter, era mais baixa, mas tinha uma postura firme e decidida. Darius soltou o ar devagar. Lá vamos nós. Ele não saiu do lugar enquanto os policiais se aproximavam. A mão de Navarro repousava perto do cinto, não na arma, mas perto o bastante para passar um recado. Senhor, Navarro chamou, com a voz firme. Recebemos uma ligação sobre uma atividade suspeita. Pode nos dizer o que está fazendo? Darius franziu a testa, olhando de um policial para o outro. Atividade suspeita. Ele estava parado na própria garagem. Estou trocando a senha do meu Wi-Fi. O tom dele tinha um toque de confusão, mas manteve a voz calma. Ele sabia como essas coisas podiam sair do controle. Navarro trocou um olhar rápido com Carter antes de voltar a encarar Darius. Você mora aqui? Darius quase riu. Que tipo de pergunta era aquela? O carro dele estava na garagem. O nome dele estava na caixa de correio. Sim, disse ele, cruzando os braços. Moro aqui há 3 anos. Antes que Navarro pudesse responder, uma voz cortou o silêncio. Ele está mentindo. Darius se virou
E lá estava ela, Melanie Foster, de pé na varanda, braços cruzados, observando tudo como se fosse a segurança da vizinhança. Ele está sempre do lado de fora fazendo alguma coisa, ela continuou, mexendo no celular, olhando em volta como se estivesse espionando. Agora está ali, parado no mesmo lugar por 10 minutos, só digitando sem parar. Darius não acreditava. Ela só podia estar brincando. Eu estava nas configurações do roteador, disse sério. Porque alguém que eu não conheço está usando minha internet. Melanie bufou. Ah, claro! E eu deveria acreditar nisso? Navarro se virou para ela. Senhora, a senhora tem alguma prova de que o Sr. Coleman fez algo ilegal? Melanie hesitou. Porque é claro que não tinha. Ela só tinha um pressentimento ruim. Eu não sei, admitiu. Só acho que vocês deviam verificar. Navarro soltou o ar devagar, já sem paciência. Virou-se novamente para Darius. Senhor, o senhor se importaria se dessemos uma olhada nas configurações do seu roteador? Só para esclarecer isso, Darius apertou o maxilar. Ele não deveria ter que provar nada, mas também sabia como essas situações podiam piorar rápido. Tudo bem, resmungou, desbloqueando o celular e abrindo as configurações. Aqui podem olhar. Navarro se aproximou, os olhos analisando a lista de dispositivos conectados. E foi aí que a expressão dele mudou, porque lá estava. Crestwood Ion 01. De quem é esse aparelho? Navarro perguntou. Darius balançou a cabeça. Não é meu. A policial Carter se aproximou, as sobrancelhas levantadas. Então alguém estava usando sua internet sem permissão. Darius assentiu. E eu não acho que estavam só roubando internet. Olhem os registros de conexão. Tem alguém usando sem parar. Alguém está assistindo. A postura de Navarro mudou. Aquilo não era mais só uma briga de vizinhos. Melanie, ainda parada na varanda, ficou visivelmente desconfortável. Espera, o que você quer dizer com assistindo? Darius se virou para ela, os olhos frios. Quero dizer que alguém está espionando e podem estar vigiando todos nós. Mas a verdadeira pergunta era: quem? O silêncio tomou conta do quintal. O peso das palavras de Darius pairou no ar. Melanie, que até segundos atrás estava certa de estar certa, agora parecia insegura. Espionando? Isso não era o que ela esperava ouvir. Navarro se endireitou. Certo, disse, a voz agora mais séria. Vamos entrar. Quero ver exatamente com o que estamos lidando. Darius não discutiu, levou os policiais para dentro de casa, a frustração fervendo por baixo da calma. Ele não tinha feito nada de errado, e ainda assim estava ali, sendo tratado como suspeito dentro da própria casa. Melanie hesitou antes de seguir. Ela não sabia por quê, mas algo dizia que precisava ouvir aquilo. Já dentro da casa, Darius colocou o celular sobre a mesa da sala de jantar e espelhou as configurações do roteador na tela do notebook. A lista de dispositivos apareceu. Lá estava de novo. Crestwood Ion 01, ainda conectado, ainda ativo. A policial Carter se aproximou, analisando os detalhes. Dá pra ver que tipo de aparelho é esse? Darius clicou por ali, os dedos se movendo rápido. Não dá pra saber direito, mas... Ele abriu os registros de atividade e congelou. Navarro percebeu a mudança na expressão dele. O que foi? A garganta de Darius secou. Estão acessando... câmeras. O cômodo ficou em completo silêncio. Melanie piscou. Eu não entendo. Que câmeras? Os dedos de Darius pairaram sobre o teclado. As minhas. Ele virou o notebook. Minhas câmeras de segurança. Alguém está acessando e assistindo as imagens ao vivo. A expressão de Carter se fechou. Está dizendo que alguém está espionando você pelo seu próprio sistema de segurança? Darius soltou o ar com força. É exatamente isso que estou dizendo. Mas aí, o estômago dele afundou, porque quanto mais rolava a tela, mais percebia que não era só dele. O sistema tinha detectado vários endereços IP. Alguns eram da própria rede dele, mas outros
De casas diferentes, isso é péssimo, murmurou Darius. Navarro se inclinou. Como assim? Darius apontou para a tela. Quem quer que seja, não está só me assistindo, está assistindo outras pessoas da vizinhança. Melanie deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não, não pode ser. Darius olhou direto para ela. Tem certeza disso? Clicou em outro registro. Um novo vídeo abriu. Um corredor mal iluminado apareceu. Depois uma sala de estar, depois um quarto. Melanie engasgou. Espera, isso é... Darius nem precisou perguntar. Ele reconheceu na hora. Era a casa dela. Ela tropeçou para trás, levando a mão à boca. A voz de Navarro foi dura. Como diabos isso está acontecendo? Darius apertou os dentes. Se eu tivesse que adivinhar. Alguém na vizinhança montou uma rede falsa. Um sinal de Wi-Fi que parece uma conexão normal. As pessoas conectam sem saber, e quando fazem isso, os aparelhos são invadidos. O rosto de Carter ficou sombrio. Você quer dizer um ataque de intermediário? Darius assentiu. Exatamente. A voz de Melanie tremia. Então você está dizendo que alguém estava... O quê? Me espionando? Espiando minha família? Os olhos de Darius não desviaram dos dela. É exatamente isso que estou dizendo. Ela afundou na cadeira, as mãos trêmulas. Meu Deus! A mandíbula de Navarro se fechou. Certo. Precisamos descobrir quem está por trás disso. E rápido. Mas o que nenhum deles sabia era que a pessoa responsável estava muito mais perto do que imaginavam. O detetive Navarro não perdeu tempo. Pegou o rádio e chamou o apoio da equipe de crimes cibernéticos. Isso é maior do que pensávamos. Murmurou para a policial Carter. Se alguém montou uma rede de vigilância, não está só invadindo privacidade, está cometendo crime grave. Carter assentiu, o olhar sério. E se não pararmos isso agora, quem sabe até onde já chegou. Darius, ainda sentado com o notebook, já estava indo mais fundo. Ele não era hacker, mas sabia o bastante sobre segurança de rede para tentar rastrear para onde os dados estavam indo. Abriu os registros de IP e travou. Espera, isso não pode estar certo. Navarro ergueu os olhos. O quê? Darius virou a tela do notebook para que eles vissem. Os dados não estavam indo para um servidor qualquer. Estavam sendo enviados para um endereço ali mesmo, na vizinhança. Os olhos de Melanie se arregalaram. Você quer dizer que alguém daqui por perto está por trás disso? Darius assentiu. Está vindo de uma casa a poucos metros daqui. O rosto de Navarro ficou sério. Consegue descobrir qual casa? Darius foi rápido, cruzando os horários das conexões com a força do sinal. Em poucos minutos, tinha a resposta. O estômago afundou. Ele reconheceu o endereço. Melanie também. Não. Sussurrou ela, balançando a cabeça. É. Darius a interrompeu. A voz fria. É a casa do Brandon. Brandon Foster. O próprio sobrinho de Melanie. Um estudante universitário de 22 anos que tinha ido morar com ela há alguns meses. Ele era quieto, sempre no computador. Mal conversava. Agora, de repente, tudo fazia sentido. O rosto de Melanie ficou pálido. Não faz sentido. O Brandon não é... Ele não faria... Carter interferiu. Precisamos falar com ele. Agora. Melanie hesitou, não queria acreditar, mas lá no fundo... Algo no instinto dela dizia que era verdade. Eu levo vocês até ele, murmurou. Darius se levantou. Vou junto. Navarro lançou um olhar sério. Não. Você fica aqui. Deixa que a gente resolve. Darius cerrou o maxilar. Odiava ficar parado quando tinha descoberto tudo aquilo. Mas também sabia que bater de frente não ia ajudar. Tudo bem, resmungou. Mas é bom vocês conseguirem arrancar a verdade dele. Mas a verdade? Era ainda pior do que todos imaginavam. As mãos de Melanie tremiam enquanto ela guiava Navarro e Carter pela rua até sua casa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Brandon? O garoto que ela acolheu? O mesmo que ajudou a pagar a faculdade? Não podia ser ele. E mesmo assim, lá no fundo, uma voz sussurrava. E se for? Ela abriu a porta da frente e chamou.
Brandon, pode descer aqui um minuto? Nenhuma resposta. Navarro trocou um olhar com Carter antes de entrar. Vamos subir. Melanie não discutiu. Apenas cruzou os braços, respirando de forma irregular. Eles subiram as escadas, chegando à porta do quarto de Brandon. Estava trancada. Nenhum som lá dentro. Navarro bateu forte. Brandon, aqui é a polícia. Precisamos conversar. Ainda nada. Então, o som de movimento. Uma cadeira arrastando passos. A mão de Carter pairou sobre a arma. Abre a porta. Agora. Devagar, a maçaneta girou. A porta rangeu, revelando Brandon Foster. Ele parecia assustado, nervoso. Os olhos indo de Navarro para Carter, depois para a tia. As mãos inquietas ao lado do corpo. O que está acontecendo? Perguntou, a voz tensa. Navarro o analisou. Temos motivos para acreditar que você acessou câmeras de segurança privadas da vizinhança. Quer explicar isso? O rosto de Brandon mal se mexeu, mas os dedos se fecharam levemente, como se segurassem algo invisível. O quê? Isso é loucura, ele resmungou. Não sei do que estão falando. Carter não acreditou. Se importa se a gente verificar seu notebook? O maxilar dele endureceu. Vocês não têm mandado. Navarro deu um passo à frente. Brandon, podemos conseguir um, mas agora estamos te dando a chance de contar a verdade antes que isso piore. Um longo e tenso silêncio. Então, Brandon soltou o ar. Olha, Passou a mão pelos cabelos. Eu não estava fazendo nada ilegal, tá bom? Eu só... Navarro interrompeu. Então por que seu endereço de IP está ligado a uma invasão em várias casas? Brandon congelou. A voz de Melanie falhou. Brandon, por favor, me diz que você não está envolvido nisso. Os olhos dele foram até ela, e pela primeira vez a máscara caiu. Eu não queria que chegasse tão longe. Murmurou. Começou como uma brincadeira. Eu queria ver se conseguia invadir o Wi-Fi de alguém, só pra zoar. A voz de Navarro foi firme. Então você admite que invadiu a rede? Brandon hesitou. Depois assentiu. Melanie prendeu a respiração. Brandon continuou, falando mais rápido agora. Era só pra ser uma brincadeira, mas aí eu vi as câmeras de segurança. E fiquei curioso. Os olhos de Carter se apertaram. Curioso ou obcecado? Brandon não respondeu. A paciência de Navarro acabou. Quantas pessoas você assistiu? Silêncio. Depois a voz dele baixou. Não sei. Melanie cambaleou para trás. Meu Deus. Brandon olhou para ela. Pela primeira vez um arrependimento verdadeiro apareceu em seu rosto. Eu juro que não machuquei ninguém, disse ele. Eu só... Navarro não deixou ele terminar. Brandon Foster, você está preso por acesso não autorizado a uma rede de computadores e por vigilância ilegal. Brandon ficou pálido. Espera, não, Carter já puxava as algemas. Melanie virou o rosto, cobrindo os olhos enquanto as lágrimas subiam. Darius tinha razão o tempo todo. E o pior, ela tinha chamado a polícia para ele. Quando o verdadeiro perigo estava dentro da casa dela o tempo inteiro. Mas isso ainda não tinha acabado. Brandon não resistiu. Ficou ali parado, os pulsos algemados, olhando para o chão enquanto Navarro lia seus direitos. Estava acabado. A respiração de Melanie era instável. Ela não conseguia nem olhar para ele. Aquele era o sobrinho dela. O garoto que ela acolheu, alimentou, ajudou. E ele estava violando a privacidade de toda a vizinhança. Navarro guiou Brandon até a porta. Mas antes de sair, ele olhou para Darius, que observava da calçada. Você estava certo, admitiu Navarro. Se você não tivesse descoberto isso, talvez nunca soubéssemos. Darius não disse nada de imediato. Apenas soltou o ar devagar, olhando de Brandon para Melanie. Depois finalmente falou. Sabe o que é louco? A voz estava calma, mas o peso por trás dela era claro. Eu estava aqui fora, cuidando da minha vida, mudando a senha do meu Wi-Fi. E mesmo assim, fui eu quem teve a polícia chamada em cima. Melanie se encolheu. Não tinha defesa, porque não havia desculpa. Eu estava errada, murmurou. Eu fiz uma suposição.
E foi totalmente injusto. Darius deixou aquilo no ar por um instante. Depois, balançando a cabeça, virou-se para sua casa. Não preciso de um pedido de desculpas, disse por cima do ombro. Só faça melhor. E dito isso, entrou. Navarro e Carter trocaram olhares antes de levar Brandon até a viatura. Melanie ficou para trás, parada sozinha no meio da rua. A verdade esteve na frente dela o tempo todo. Mas ela estava ocupada demais olhando para a pessoa errada. E esse erro ia assombrá-la por muito, muito tempo. Suposições têm consequências. Tirar conclusões precipitadas com base em preconceito ou paranoia pode arruinar a vida de pessoas inocentes, enquanto o verdadeiro perigo passa despercebido. Em vez de julgar sem provas, dê um passo atrás. Observe. Escute. A verdade pode não ser o que você espera. Se achou essa história importante, compartilhe. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir essa lição hoje.